Aleluia. Aleluia. Nós te rendemos a honra, a glória e o louvor nessa noite. Pai, nós estamos aqui como filhos amados, levantando mãos santas para te bendizer, para te dar o perfeito louvor. Recebe a nossa adoração, recebe a nossa exaltação, recebe a nossa gratidão nessa noite. Somos tão gratos por tudo que você tem feito, por tudo que você tem promovido nas nossas vidas. Pai, nós te amamos mais do que tudo. Você é o nosso bem mais precioso. Você é a nossa porção, a nossa herança. Te bendizemos. E nessa noite nós queremos te adorar com tudo que temos, com tudo que somos. Te agradecemos, Senhor. Somos gratos a Ti. Obrigado pela Tua palavra, porque ela é a verdade absoluta nas nossas vidas. E nessa noite nós abrimos completamente o nosso coração e as nossas mentes para receber tudo aquilo que você tem para nós. Obrigado porque você preparou essa noite e você tem coisas preciosas para trazer, para tratar, para fazer e para operar nas nossas vidas. Estamos com expectativas no Senhor. Por isso faz, opera, realiza segundo o teu querer. Estamos prontos para receber, Pai, da tua poderosa palavra. Acolhemos com mansidão, porque sabemos que ela é poderosa para salvar as nossas almas. Te amamos, te bendizemos e nos abrimos para receber e acolher com mansidão a tua palavra, no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Glória a Deus. Senta um pouco. Graças a Deus. Que bênção, irmãos. Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês nessa noite. Eu me sinto em casa. Graças a Deus, porque o Verbo da Vida é uma família. E onde quer que a gente esteja, seja lá no Piauí, seja aqui no Paraguai, a gente se sente em casa. Amém? Que bênção. Eu queria agradecer aqui ao pastor Paul, a irmã Laura, pelo convite, por estar aqui com vocês nessa noite. Eu me sinto muito honrado. Muito obrigado, viu? Que bênção, que honra, que privilégio estar aqui com vocês. Eu estou apaixonado, não conhecia Ponta Porã, não conhecia o Paraguai. E eu confesso a você que eu estou apaixonado pelo Paraguai, viu? Eu acho que eu vou deixar o Piauí lá e vou vir para cá. Graças a Deus. Que bênção, irmão. Já fui apresentado aqui muito bem, mas meu nome é Fábio, eu sou natural de Brasília, mas morei no Ceará durante um tempo, durante alguns anos. Lá eu lacei a minha onça, lá eu conheci a minha esposa, me casei. Você que não conhece o Ceará e você que é jovem solteiro, eu vou dar uma dica para você. Olha, cuidado com mulher cearense, porque a mulher cearense é muito brava. Mas a minha, graças a Deus, eu consegui laçá-la e hoje ela é mansa. Amém? Mas lá eu conheci minha esposa, me casei. Lá eu conheci o Verbo da Vida. E em 2016 o Senhor nos deu uma missão, nos deu uma direção para irmos para o Piauí. E lá estamos desde então. E Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas e através de nós, naquela terra maravilhosa. O Piauí é a terra do avivamento. Teresina é a terra do avivamento. Se você algum dia tiver a oportunidade, não vá para o Rio de Janeiro, não vá para Maceió, não vá para Salvador, não vá para Fortaleza, não. Vá para Teresina, você vai se surpreender. É uma terra linda, maravilhosa, com um povo maravilhoso. E Deus tem feito coisas extraordinárias naquele lugar. Você vai ouvir muito falar do Piauí, você vai ouvir muito falar de Teresina, porque um avivamento já começou naquele lugar. Amém? Então, nós estamos lá, eu, juntamente com a minha família, a minha mãe está morando conosco agora, minha esposa Sameire, inclusive ela mandou um abraço caloroso para vocês. E o meu filho Theo, figurinha de 1 ano e 2 meses, nosso presente de Deus. E nós estamos lá naquela terra como uma família missionária, fazendo missões naquele lugar. Amém, queridos? Graças a Deus. E nesses dias, aprove ao Senhor nos abrir essa porta extraordinária para estarmos aqui dando aula no Rema, lá em Ponta Porã. E eu tenho amado uma turma maravilhosa. Começamos na sexta-feira. Tem algum aluno meu aqui? Tem? Olha, rapaz.
Deus do céu. Então, vocês que são responsáveis pelo fogo naquela sala, né? Esse povo paraguaio é um povo muito, muito fervoroso, viu, pastor? Meu Deus do céu. É por isso que eu estou em casa, porque eu sou do fogo, irmão. Eu sou do fogo. O pessoal pergunta, pastor, lá o Teresina é muito quente? Eu digo, é muito quente. Porque o povo lá é do fogo. Não tem como, irmão. Amém? Eu gosto do fogo, eu gosto do poder de Deus. E nós estamos aqui ensinando a matéria História da Igreja, matéria maravilhosa. E ninguém tem dormido na minha aula, graças a Deus, né? E nem vai dormir. Amém? Já revelei para eles que dormir enquanto o ministro está pregando é algo perigoso. A Bíblia descreve isso. Amém? Graças a Deus. E estamos aqui, irmãos, nessa noite. Eu creio que Deus tem coisas preciosas para falar, para tratar e para operar nas nossas vidas. Você crê assim? Graças a Deus. Então eu queria que você abrisse comigo lá em Romanos capítulo 1, no verso 17. Graças a Deus. Eu não vim preparado dessa vez, mas na próxima vez que eu vier, se o pastor Paul me convidar de novo, eu vou tentar ministrar em espanhol, viu? Guarani eu achei muito difícil, mas em espanhol alguma coisa vai sair, amém? Mas por enquanto, você consegue me entender bem em português, amém? Vai ter alguma palavrinha, porque lá no Nordeste a gente fala alguma coisa diferente, mas eu creio que vai dar para você entender. Então, Romanos capítulo 1, no verso 17, diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O tema da mensagem é vivendo pela fé. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, você foi chamado para viver pela fé. É muito interessante, irmãos, porque esse texto foi o texto em que Martinho Lutero, ele teve uma revelação de Deus. Foi o texto que os olhos dele foram iluminados e ele se converteu ao Senhor lendo esse texto de Romanos capítulo 1, verso 17. Então esse texto é muito importante para nós porque a partir dele veio a reforma protestante. Então esse é um texto maravilhoso, é um texto que eu gosto muito e eu dou muita atenção para ele. E o apóstolo Paulo escreve dizendo, o justo viverá por fé. É muito interessante, irmão, porque ele diz o justo. Justo é aquele que foi justificado. Justo é aquele que, diante de Deus, ele está sem pecado. Não, você não entendeu. Deixa eu dizer algo para você. Quer entender bem sobre a justiça de Deus? Eu vou dar uma aula hoje para você sobre justiça de Deus. Olha, essa vai ser a maior aula que você já teve sobre justiça de Deus. Eu vou trazer para você uma revelação sobre justiça de Deus que você talvez nunca havia entendido, mas hoje você vai entender. Hoje vai haver clareza na sua vida sobre justiça de Deus. Olha, essa revelação é tão forte, é tão impactante, que alguns não vão conseguir compreender. Você está preparado? Segura aí na sua cadeira aí, segura aí na sua cadeira. Cuidado, que é uma revelação muito forte. Então eu vou dizer para você agora a aula mais poderosa sobre justiça de Deus. Você vai aprender agora sobre justiça de Deus como você nunca aprendeu antes. Olha para a pessoa que está do seu lado. Pronto. Você acabou de ter a maior revelação, a maior aula sobre justiça de Deus. Sabe por quê? Porque essa pessoa do seu lado não valia nada. Não prestava para nada. Estava condenada ao inferno. O destino dela era viver a eternidade em sofrimento. Ela estava distante de Deus, não prestava para nada, não adiantava. Por mais que ela fizesse coisas boas, ela continuava distante de Deus. Ela continuava separada de Deus. Mas porque um dia ela decidiu no coração receber Jesus. E a Bíblia nos diz, em João no capítulo 1, no verso 12, todos quanto o receberam. Receberam quem? Jesus. Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus.
Então, no momento que você recebeu, você nasceu de novo, você se tornou uma nova criatura. Você estava condenado, mas agora você é salvo. Você estava preso, mas agora você é liberto. Você era inimigo, mas agora você é filho. Deixa eu dizer a coisa mais importante de tudo isso. É que não foi o seu mérito, não foi você quem fez, mas foi Jesus quem fez na cruz. E por isso você se tornou justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Quem foi aquele que não conheceu o pecado? Jesus. Ele não conheceu o pecado, mas Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Era a parte que você dava um glória a Deus bem forte. Sabe o que isso significa, querido? É que você não valia nada, você não prestava para nada. Mas agora, você é justo diante de Deus. Deus olha para você e não vê um pecador. Pastor, mas você não me conhece. Você não sabe as coisas que eu faço de errado. Eu cometo muitos deslizes, eu erro muito. Eu peco ainda. Irmão, isso não quer dizer que você é um pecador. Porque pecador é uma posição espiritual. E você não faz mais parte dessa posição. Só existem duas posições espirituais. Pecador e justiça. Você agora não é mais um pecador, você é justiça de Deus. Deus, quando olha para você, não vê um pecador, não vê um miserável, não vê um fracassado, não vê um condenado. Deus olha para você e vê um filho amado, abençoado, justificado. Porque o mérito não é seu, o mérito é de Jesus. Foi o que ele fez na cruz. Não se trata do que você faz, não se trata das suas obras, irmãos. Se trata do que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Você está aqui? E aqui o texto diz: o meu justo, aquele que foi justificado por Cristo, não é aquele que faz coisas boas, mas é aquele que foi justificado por Cristo e se tornou justiça de Deus. Esse é o justo de Deus. Então para de se condenar. Romanos capítulo 8 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem condena é o diabo, quem acusa é Satanás. Deus não acusa, Deus não condena, Deus libertou você. Você é livre. É verdade que como justos, como manifestação da justiça de Deus, nós precisamos viver em justiça. Mas os nossos atos de justiça, as coisas boas, as obras que nós fazemos, é uma consequência de quem nós somos. Não é a causa. Você não é salvo por causa das coisas que você faz. 2 améns, 2 pessoas concordam comigo. Muito obrigado. Isso ajuda o pregador. Não se trata das suas obras. Você não é salvo pelas coisas que você faz. Você é salvo pelo que Jesus fez. A sua parte foi só receber, a sua parte foi só aceitar. Aleluia. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. Você é a aula viva de justiça de Deus. Não prestava para nada, não valia nada, não era ninguém. Mas agora o seu nome está escrito no livro da vida. Agora você é filho do Criador dos céus e da terra. Aleluia. E ele diz, o meu justo. Uau, o meu justo. Deus chama você como algo de propriedade dele. Você é exclusivo de Deus, irmão. Isso é forte. O Criador do universo, o Criador de todas as coisas, ele diz assim, ó, o meu justo é você. Ele está falando de você. O meu justo viverá pela fé. É interessante porque essa palavra pela, ou por, é a palavra ek. No original, a língua grega, o original em que esse texto foi escrito, Paulo usou a expressão ek. Ek significa por, pela, dentro, através. O meu justo vive dentro da fé, mergulhado na fé, através da fé, pela fé, por fé. Para onde você vai, a fé está com você. A Bíblia diz que ele repartiu uma medida de fé com cada um dos seus filhos.
Você tem fé no seu coração. É errado você pedir fé a Deus. Não peça fé a Deus. Fé a gente não pede, fé você já tem. Quando você nasceu de novo, Deus repartiu uma medida de fé com você. Então você já tem a fé, e não é uma fé comum, não é uma fé qualquer, é a fé do tipo de Deus. É a mesma fé que Deus utilizou para criar todas as coisas. É a fé que está disponível para você. Ele diz, o meu justo vai viver da fé, vai viver por fé, pela fé, dentro da fé, através da fé, mergulhado na fé. Ei, você nasceu para viver por fé. A Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não se move por tristeza. Deus não se move por choro. Deus não se move por angústia. Deus não se move por problema, irmão. Deus se move por fé. Não adianta você ficar chorando 2 horas. Deus vai se compadecer de você. Ele vai compreender o que você está passando. Mas ele só vai se mover se você tiver fé. Deus só vai se mover através da sua fé. Você está aqui? É por isso que ele está dizendo, o meu justo viverá por fé. Não vai viver por tristeza, não vai viver por realizações, não vai viver pelo salário, não vai viver pelo governo, não vai viver por dinheiro. O meu justo vai viver por quê? Fé. Uau! E o que é fé? Fé é torcer, né, pastor? É ficar torcendo, né? Eu quero um carro novo, então um carro novo, carro novo, carro novo. Cadê o carro novo? E sua, e nada. Já sei, vou jejuar. Deus não se move por jejum. Deus não se move por jejum, irmão. Jejum é uma bênção. Jejum serve para a gente sacrificar a nossa carne. Jejum serve para a gente estar sensível espiritualmente. Jejum é algo essencial para a vida cristã, mas não move o coração de Deus. Outro dia eu estava na academia e eu vi uma pessoa falando, eu agora comecei um jejum de 21 dias de Daniel, na minha igreja. E ela falando para a personal, e eu não quero parar de treinar, eu quero que você faça um treino para mim nesse jejum. Aí a personal olhou para ela e disse assim, mas e você vai ficar jejuando de que horas a que horas? Ela disse, não, eu vou acordar e eu só vou poder comer, entregar o jejum 4 horas da tarde. Aí já começa a ignorância por aí, irmão, porque o jejum de Daniel, de 21 dias, não foi um jejum onde ele ficou sem comer. A Bíblia é bem clara. O jejum de Daniel, de 21 dias, é o mesmo jejum que ele tinha feito lá em Daniel capítulo 1, onde ele abriu mão das iguarias, do vinho, para comer só legumes e verduras. E água. E as pessoas confundem, pensam que o jejum de 21 dias de Daniel é ficar sem comer. Não foi. Agora, o jejum é uma bênção, o jejum é uma coisa maravilhosa, mas o jejum não move o coração de Deus. Você não vai se utilizar do jejum como uma ferramenta para conseguir coisas, para convencer a Deus. E nem do choro, nem da tristeza, nem dos problemas, nem de mostrar para Deus que você está passando por muitas dificuldades. Não, irmão. Fé, ela é certeza, ela é convicção. Jesus disse, se alguém disser... Tem alguém aqui? Se você é alguém, você está apto para desfrutar, usufruir do poder que está nesse versículo. Marcos capítulo 11, no verso 23, Jesus ensinando aos seus discípulos, ele diz, olha, se alguém disser, fé está relacionada à fala. Você tem que abrir a sua boca. Se alguém disser a este monte, Jesus aponta para o monte. É um pronome demonstrativo, ele aponta, era um monte literal. Ele diz, olha, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, aquilo acontecerá. Veja, um monte era algo literal. Quanto sabe que um monte é muito pesado? Quanto sabe que uma montanha, ela tem ali toneladas, centenas de toneladas no seu peso? Quanto sabem que é algo muito grande, massivo? Jesus estava apontando de propósito para dizer que, olha, algo que parece impossível, algo que é grandioso demais, se alguém disser, ergue-te, você precisa falar. Veja, não é falar qualquer coisa. Jesus estava ensinando a falar com as circunstâncias, a falar com o problema. Às vezes, diante de um problema, o que a gente faz? Senhor, me socorre. Senhor, me ajuda. Mas Jesus estava falando, olha,
diante de um problema, de uma circunstância, de algo que pareça impossível, talvez um diagnóstico médico, talvez seja a sua casa própria, talvez seja você montar o seu próprio negócio, talvez seja uma realização na sua vida, eu não sei. Qual seria o seu monte? Qual seria a sua montanha? Jesus está falando, fale com a sua montanha. Se alguém falar, veja, Jesus não diz, se alguém orar a Deus, ele diz, se alguém disser a este monte, ao seu problema, à sua dificuldade, ao seu desafio, à sua circunstância, ergue-te, lança-te no mar e não duvidar no seu coração. Aleluia. Fé, ela está no coração. Fé, ela brota do coração. Mas ela precisa ser manifesta com a boca. A gente crê com o coração e a gente fala. E aí Jesus traz o terceiro princípio. E não duvidar. É possível, irmão, a gente crer inicialmente e a gente falar. Mas depois de um tempo, por causa das circunstâncias, por causa dos problemas, a gente acha que aquilo é grande demais e a gente pensa, rapaz, será? Será? E Jesus está falando, olha, combata o será. Combata as interrogações, as dúvidas que virão. Como? Não duvidando no seu coração, mas crendo no que você já falou. Uau! Aleluia! Diga fé é certeza. Diga fé é convicção. E quando nós falamos sobre viver uma vida de fé, nós não estamos falando sobre viver uma vida limitada, onde a gente está crendo e Deus vai mandar para a gente a marmita. Aqui chama marmita. Marmita de comida. Deus manda para mim a marmita. Glória a Deus, a marmita chegou. Eu estou vivendo pela fé. Alguns pensam, viver pela fé é você ter aquele carro quebrado, ruim, que vive na oficina. Mas glória a Deus, foi Deus quem me deu. É você ter aquele emprego onde você ganha pouquinho e você se conforma com aquilo e você diz, não, glória a Deus, eu estou vivendo pela fé. Alguns pensam, viver pela fé é como aquele missionário que vai para a África e passa necessidade. Ele está vivendo pela fé. É aquela pessoa que mora mal, que come mal, é aquela pessoa que se veste mal, é aquela pessoa que não tem planos, não tem projetos, não tem sonhos. Mas ela tem ali o limite, o que comer, o que vestir, e tá bom. Foi Deus. Eu quero que você saia daqui nessa noite com uma consciência um pouco diferente sobre esse pensamento. Porque eu queria que você abrisse comigo lá em Filipenses, capítulo 4, no verso 19. Você está aprendendo alguma coisa essa noite? Diz assim, e o meu Deus, você abriu? Filipenses 4,19. Diz assim, e o meu Deus, segundo a sua pobreza e miséria, e o meu Deus, segundo a sua marmita e o carro ruim, e o meu Deus, segundo o sapato furado e a roupa rasgada. Desculpa, é porque são 3 idiomas aqui no Paraguai, eu estou confuso. Vamos ver se eu acerto agora. E o meu Deus, segundo a sua... Como se diz riqueza em Guarani? Em Guarani. Olha, nem vocês estão sabendo, peraí, gente. Em espanhol. Eu não vou conseguir repetir. Mas é isso aí. Olha que coisa interessante. O meu Deus, o meu Deus. Quem pode chamar Deus de meu? É o meu Deus. Eu gosto porque Paulo traz uma relação pessoal, íntima com Deus. Ele diz, o meu Deus, segundo a sua riqueza. Peraí. A gente não aprendeu que Jesus era pobre? A gente não aprendeu que pobrezinho nasceu em Belém? Canta-se essa música aqui no Paraguai. Lá no Brasil canta-se.
pobrezinho nasceu em Belém. O pobrezinho que nasceu em Belém, o pai era empresário. Essa palavra carpinteiro, no grego, é a palavra arquitecton. Você sabe o que significa arquitecton? É a mesma palavra dos dias de hoje, arquiteto. José não era um marceneiro, como a gente pensa, mas ele era um arquiteto, um construtor. José tinha uma construtora. Você conhece alguém que tem uma construtora? Você conhece alguém que tem uma construtora que é pobre, que passa necessidade? Tem um irmão aqui, ó, já é milionário, pode saber. Se não é, ou foi, ou é, ou vai ser. Pronto, era a profissão do pai de Jesus. Aí só que por que Jesus nasceu numa manjedoura, irmão? Não é porque eles não tinham condições, eles estavam numa outra cidade, Maria estava grávida e todos os hotéis estavam lotados, não tinham quartos. Mas não disse que ele não tinha dinheiro para comprar, não tinha dinheiro para alugar, não tinha dinheiro para se hospedar. Você está aqui? Ele tinha dinheiro. E depois disso vem os magos ou os sábios do Oriente com tesouros, trazendo incenso, mirra e ouro. Irmão, foi tanto dinheiro. E a gente pensa que é uma caixinha assim pequenininha, né? Você acha mesmo que os caras iam sair lá da Pérsia, atravessar milhares de quilômetros para trazer umas caixinhas? Você acha mesmo? Eles foram para honrar o rei dos judeus. Irmão, você chegaria hoje, independente da sua ideologia política, mas o presidente do Paraguai, você tem que chegar diante dele para uma audiência com ele. Você não chega diante de um presidente de mãos vazias. Você tem que levar alguma coisa, não é? E o que você levaria para um presidente? Você pensaria em algo muito caro. Já começa por aí, não é assim? Eu não. Eu estava em Brasília recentemente, eu tive a oportunidade de ir lá no Congresso Nacional, e lá tem uma sala de exposição para os presentes que os presidentes recebem de outros presidentes quando vêm visitar o Brasil. Irmão, é cada coisa, tudo de diamante, de ouro. São quadros valiosíssimos, são esculturas raríssimas. Porque você não chega diante de uma autoridade que você respeita com um presente michuruca, um presente barato. Você está aqui? Aqueles homens chegaram diante do rei dos judeus, Jesus, com tesouros. E a prova é que eles ficaram pelo menos 5 anos no Egito, vivendo daquele dinheiro. Uma renda de 5 anos é muita coisa, não é não? Então como é que nós podemos chamar Jesus de pobre? A Bíblia diz que, você lembra daquele milagre descrito, se eu não me engano, em Mateus, no capítulo 9, em que 4 amigos levam um homem paralítico e eles destelham. Se você for ver o começo do versículo, diz que Jesus estava em sua casa, em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade que ficava no litoral, à beira-mar. Eu não sei, irmão, mas eu acho que nada mudou de lá para cá no mercado imobiliário. Mas eu acredito que uma casa na beira-mar, ela vale muito mais do que uma casa em outro lugar. Jesus morava à beira-mar. Você pode dar um glória a Deus aí? E é engraçado porque eles destelharam a casa de Jesus. Eu não sei você, irmão, mas se eu tivesse numa reunião ministrando na minha casa e chegasse 4 camaradas destelhando meu telhado, eu não sei você, no mínimo eles iam levar uma repreensão. E eu ia pensar se eu ia impor as mãos sobre aquele cidadão. Não é assim? Primeiro que atrapalhou a mensagem. Segundo que destelhou, quebrou a telha. Mas você vê que Jesus nem cobrou. Jesus nem falou, Pedro, manda a conta lá para eles pagarem aqui. Você está aqui, querido. Fora isso, a Bíblia diz que existiam mulheres muito ricas que financiavam o ministério de Jesus. Fora isso, diz que Jesus tinha um tesoureiro. Você conhece algum mendigo, algum pedinte de rua que tem tesoureiro? Irmão, só quem tem tesoureiro é quem tem dinheiro. E você tem dinheiro, viu? Começa a pensar no tesoureiro aí. Agora, olha que coisa interessante. Jesus tinha que sustentar 12 marmanjos com as suas famílias.
fora os 70 que chegavam de gaiatos. Ele sustentava uma turma. Pelo menos aí 82 pessoas estavam direto ou indiretamente debaixo da responsabilidade de Jesus. Ele tinha um tesoureiro. Mas a Bíblia diz que o tesoureiro roubava ele. Ou seja, mesmo ele sendo roubado, ele ainda conseguia sustentar um monte de gente. Eu pergunto para você, irmão, isso é a coisa de alguém que é pobre? Você está aqui. Agora olha que coisa interessante, vamos voltar para o texto. Filipenses, capítulo 4, verso 19. E o meu Deus, segundo a sua... Infelizmente, muitos de nós aprendemos que ser pobre é algo bom. Muitos de nós aprendemos que ser pobre é você ter uma condição humilde. Ser pobre é você ser humilde, é você ser aceito na sociedade. E alguns até dizem, é porque a gente é pobre, mas a gente é honesto. A gente é criado com isso. Muitos de nós, no seio familiar, os nossos pais nos ensinaram assim. Na nossa escola, a gente aprendeu assim. Que ser pobre é algo bom, que ser pobre é algo legal. Que para a gente ser aceito na sociedade, a gente precisa ser pobre. E que os ricos são ruins. Ser rico é uma coisa ruim. O rico ele é opressor. O rico ele é escravizador. Outros até pensam, tá vendo? Ó, fulano ali, fulano é rico. Mas mas também, quando você diz o mas também, é um sinal da sua inveja. Mas também o quê? Não, mas também ele recebeu uma herança. Mas também ele foi favorecido em tal coisa. Mas também ele teve uma condição diferente. Não, irmão, quando você vê alguém que é rico, que é bem sucedido, você diga glória a Deus. Aleluia. E olha que coisa interessante, Deus não tem problema com riqueza. Pelo contrário, a Bíblia diz que é segundo a sua riqueza. E ele continua, em glória. Essa palavra glória no Antigo Testamento, na língua hebraica, é a palavra kabod. Kabod significa abundância. Sempre que você fala glória, você diz glória a Deus. Você está falando abundância a Deus. Significa riquezas. Significa grandes fortunas. Significa esplendor. É algo que é visto de longe. E olha que coisa interessante. Segundo a sua riqueza em glória. Uau! Quando falamos de glória, estamos falando do poder de Deus. Mas esse poder é manifesto através de abundância, riqueza e esplendor. E muitos de nós têm problema com essa palavra riqueza. Muitos de nós, quando fala sobre riqueza na igreja, a gente não aceita. A gente acha que não é bom. Irmão, você precisa se acostumar, porque um dia nós estaremos no reino de Deus manifesto. Hoje nós estamos no reino de Deus, inseridos no reino de Deus. Mas esse reino ainda não foi plenamente manifesto. E ele vai ser manifesto de maneira plena. Nós vamos ver ruas de ouro. Nós vamos ver portas de pérolas. Aqui, querido. Aleluia. Começa a mudar a tua mentalidade. Jesus disse, olha, eu vim para que vocês tenham vida. Mas não é uma vida de marmita e de sapato furado. Ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em kabod, abundância, riqueza, esplendor. Deus não tem problema, irmão, em você ter dinheiro, em você ser rico. Muitas vezes é nós quem temos esse problema. Você está aqui? Aleluia. E eu quero que você entenda que viver pela fé não é viver no limite. Não é viver com o necessário. Viver pela fé é viver em abundância. Não, você não entendeu. Viver pela fé é viver em abundância. Isaías 1,19 diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis, não do pior. Se quiserdes e me ouvirdes. Quem é que quer? Amém. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor. Sabe, viver pela fé é você ter uma vida um pouco irresponsável. Obrigado. Glória a Deus. Graças a Deus. Não se preocupe comigo não, que eu suo mesmo.
Eu venho lá do Piauí, irmão. Uma hora dessa lá está 40 graus. Graças a Deus. Viver pela fé não é você viver no limite, é você viver na abundância. E viver por fé tem um quê de loucura e tem um quê de irresponsabilidade. Eu vou repetir. Viver pela fé tem um quê de loucura e tem um quê de irresponsabilidade. Se for algo responsável e que está de acordo com as contas que você paga, que está de acordo com o que você pode pagar, isso não é fé. Isso é a sua organização. Parabéns, você precisa ser organizado mesmo. O que nós temos de crente desorganizado financeiramente, estoura o cartão de crédito, deve a um e a outro, entra no cheque especial, está sempre endividado, e no final ele diz, Senhor, me ajuda, Senhor, pela fé, eu quero pagar as minhas contas. É assim? Tem gente crendo para pagar a conta de luz. Está errado. Tem gente crendo para pagar aluguel. Irmão, se você está crendo para pagar o aluguel, você está quebrado. Eita, o pastor não me chama mais para pregar aqui. Se você está crendo para pagar sua conta de luz, sua conta de água, seu aluguel, você está quebrado, falido. Alguém precisa dizer isso para você. Então, a gente não crê para pagar contas. Esse é o nosso custo operacional fixo. A gente precisa ajustar as nossas contas. A gente precisa ajustar, gastar menos do que a gente tem gastado, para que a gente possa pagar as nossas contas. Contas, a gente não usa fé. Fé é para a gente comprar o carro novo. Fé é para a casa própria. Fé é para os projetos do reino. Fé para a viagem internacional. Aleluia. Você está aqui, querido? Fé é para aquilo que o seu dinheiro não pode pagar. Se o seu dinheiro pode pagar, não é fé. Nem dê o testemunho. Olha aqui, eu comprei, me organizei. Tem coisas, irmãos, que eu compro na minha vida porque eu sou muito organizado financeiramente. Você está aqui? Eu sou organizado financeiramente. Inclusive, eu dou curso lá no Piauí de organização financeira, de gestão financeira. Porque nós, infelizmente, não tivemos a oportunidade de aprender desde criança, nem com os nossos pais, nem na escola, sobre organização financeira. Crescemos adultos descontrolados financeiramente. Ainda mais quando se vive no Paraguai, que as coisas são mais baratas e a gente quer comprar muito. Aleluia. Você está aqui, queridos? Mas o que o seu dinheiro não pode comprar, aí entra a fé. E a fé ela é irresponsável mesmo. A fé ela é loucura, porque não bate. Você vai fazer as contas, não bate. Mas aconteceu, chegou, o dinheiro veio, não sei como, não sei de onde. A condição mudou, o cenário mudou, ficou favorável, comprei, tive, ganhei, recebi. Porque fé não se trata de dinheiro, fé não é natural. Se você naturalmente pode ter, se você naturalmente consegue, se você naturalmente compra, isso não é fé. Fé é o sobrenatural, fé é o extraordinário, fé é no âmbito do espírito. É algo que naturalmente a gente não consegue, com as nossas mãos naturais, a gente não pode ter. Mas fé, a gente estica o nosso braço do espírito. E a gente vai no reino, a gente acessa o céu e puxa. Como? Crendo com o coração, falando com a nossa boca e não duvidando, mas crê que se fará aquilo que diz. Aleluia! E fé está relacionado a você ter o melhor. Você não pode crer para ter algo ruim. Você não pode crer para ter algo quebrado. Você precisa crer para ter algo bom. Aleluia. Então começa a mudar a sua visão. Muitas vezes não estamos tendo resultado na nossa vida de fé porque a nossa visão é limitada. Por que você está crendo? Qual é o carro que você está crendo? Não é aquele pastor ano 2008, 200 mil quilômetros rodados, já foi na lua e voltou.
Não, irmão, eu estou crendo que é um carro zero. E não é um carro popular, não, é um carro bom. Eu sei, é verdade que a fé é de fé em fé, é de glória em glória. A gente às vezes tem que começar mesmo para crer para uma bicicleta. Tem gente que quer crer para alguém ser curado de câncer, impor as mãos sobre um enfermo de câncer, mas ele não creu ainda para alguém com uma dor de cabeça. Não é assim? A gente tem fases, tem estações, está tudo bem. Mas o que eu falo, irmão, é que a gente precisa mesmo crescer em fé. A fé é um músculo. Kenneth Hagin diz que a fé ela precisa ser exercitada. E tem muito crente com a fé atrofiada. Tem muito crente ouvindo muito sobre fé, e eu sei que você é muito bem ensinado nessa igreja sobre fé. A questão não é se você está sendo ensinado, a questão é o que você tem feito com o ensino que você tem recebido. Porque a fé não foi feita para você simplesmente ficar ouvindo, mas a fé ela foi feita para você praticar. A fé ela vem pelo ouvir, mas você precisa exercitar a fé, praticando. Você está aqui? E a Bíblia diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor. Diga o melhor. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Aleluia. E nós acessamos a nossa fé, nós acessamos as riquezas, nós acessamos o melhor com a nossa boca. A sua boca é o seu instrumento. Mas enquanto você diz, não está fácil, pastor, aqui é muito difícil, emprego é difícil, meu trabalho eu ganho pouco, eu não consigo crescer, não consigo avançar, as coisas estão muito ruins. Enquanto você estiver com esse discurso, você vai permanecer assim. A fé, ela não nega os fatos. É verdade, sim, que existem dificuldades, que existem provações, que existem resistências, às vezes até mesmo do diabo, às vezes de nós mesmos. Às vezes é a vida que se levanta com circunstâncias e provações. Você está aqui, querido? Mas a questão é a gente aceitar isso. E eu quero que você saia daqui nessa noite com essa convicção de que você não precisa aceitar as pressões, as oposições que a vida traz e nem ficar manifestando isso com a sua boca. Isso é murmurar, isso é reclamar, isso é você ter uma vida negativa. Não, a fé é o contrário, a fé é positiva. A fé não diz vai acontecer, a fé diz já aconteceu. A fé não diz eu vou ter. Não, a fé diz eu já tenho, já é meu. Eu não nego os fatos, a gente não vai dizer, não, esse problema não existe. Não, o problema existe. Jesus não disse, olha, o monte não existe. Ele não disse isso. Jesus disse, olha, tem um monte, este monte. Mas você vai falar com ele, vai dizer, ergue-te e lança-te no mar. Você vai dizer isso para o seu problema, você vai dizer isso para a sua circunstância. Você vai dizer isso para a doença que tem se levantado. E para de dizer, a minha doença. Tem crente que gosta, né? Tem crente que às vezes gosta de chamar atenção, ele quer ser dengado. Aqui diz essa expressão, dengado? Dengo. A pessoa que é carente, ela quer aquele carinho, aquela atenção. Aí ela diz, olha, eu estou com o meu joanete. Eu estou com uma dor de coluna. Tem gente que gosta, né? Ele conta vantagem, né? Aí você fala assim, você foi para o hospital? Fui, essa semana eu fui 3 vezes. Aí o outro disse, e eu, mulher, que fui 5. E fica aquela disputa para quem vai, mas foi mesmo, foi 5. E quantas furadas você levou? Eu levei 8, pois eu levei 19. Tem gente que gosta, irmão, de dizer, né, de se maldizer, de dizer que está ruim, que está mal. Como é que tá as coisas? Está horrível, muito ruim, está fraco. É mesmo, não, mas lá comigo é que está mais fraco. Aí outro não pode, eu não recebi nada. E eu que não recebi nada, ainda estou devendo. E fica uma disputa para ver quem está pior. Não, irmão. A disputa precisa haver para quem está melhor. Quem está em fé. Aleluia. Onde eu chego, o cenário muda. Porque eu sou filho de Deus. Porque eu vivo pela fé. E as pessoas vão dizer, você está passando por tantos problemas, tanta dificuldade, está aí sorrindo. Mas é porque eu vivo pela fé. Eu não vivo pelo que eu vejo. Eu não vivo pelas circunstâncias ao meu redor. Eu vivo pelo que eu creio. O problema está aí. O diagnóstico está aí. Não é assim? Tem crente que é assim, né? Chega no médico e os médicos hoje... Tem muito médico aqui, né? Eu tenho que ter cuidado para falar dos médicos aqui, né? Aí já fui vacinado. Mas tem médico, vocês que são médicos, sejam o mais humanos possível. Quando for dar
um diagnóstico para alguém, né? E o médico, você senta lá, e o médico já diz, ó, é o seguinte, se você não mudar a sua alimentação, aí você vai morrer em um ano. Tem que fazer exercício, tem que fazer não sei o quê, senão você vai morrer, já de logo assim. Ou então ele diz assim, ó, o diagnóstico aqui não é bom não, é câncer. Aí, o que, doutor? Câncer. Aí já... Aí já vem aquele cenário, toca aquela música, né? Aí você já pensa no seu funeral. Aí você já pensa, minha mulher tem 38 anos, meu filho tem 1 ano e 2 meses, eu vou morrer, minha mulher vai casar com um homem mais novo que ele vai dirigir meu carro, eu criei para ter aquele carro dos meus sonhos, e meu filho vai chamar ele de papai. Aí você já imagina o cenário, né, irmão? Você já sai de lá pensando, meu Deus do céu, e o plano funerário? Não paguei o plano funerário, nem tem plano funerário. Você já sai de lá morto, por causa do diagnóstico do médico. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Da mesma forma que nós temos um diagnóstico do médico, e o diagnóstico do médico precisa ser respeitado, eu não estou dizendo para você, doutor, o senhor é um mentiroso, o senhor é o filho do diabo. Não, não é isso não. Você não vai repreender ele não, irmão. Ele está fazendo o trabalho dele. Você está aqui? Mas você não precisa ficar com o diagnóstico dele. Porque eu quero dizer para você que a palavra de Deus também tem um diagnóstico para você. Esse diagnóstico está lá em Isaías capítulo 53, a partir do verso 3, onde diz lá, o diagnóstico. Doutor Jesus Cristo. Embaixo. Certamente. Eu gosto porque o versículo ele não diz assim, ó, gente, talvez, pode ser que sim, né? Acontece, fica preparado, não. Ele diz assim, ó, certamente. Sabe o que significa certamente na língua hebraica? Não existe nenhuma possibilidade de não dar certo. Certamente. Ele, quem é esse ele? Jesus. Tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Olha só. Diz que ele tomou, ele levou sobre ele, irmão. Está com ele lá na cruz do Calvário. Ele levou. Você não precisa levar. Você não precisa chorar. Você não precisa ficar pensando na sua morte. Você não precisa ficar pensando em como vai ser depois que você morrer. Não! Você não precisa sofrer por antecipação. E tem gente que o médico diz assim, olha, o seu caso é só Deus. Aí o cara sai chorando, meu Deus, o que foi que o médico disse que só Deus. Irmão, o médico está sendo mais crente que você. Se o médico diz, só Deus, aí você diz, doutor, agora sim. Agora o senhor foi para a minha área. Se é só Deus, então pronto, doutor. O senhor me deu uma boa notícia. Eu disse para você que você está com câncer, você vai morrer. Não, mas o senhor disse uma coisa, o senhor disse assim, só Deus. Quando o senhor diz assim, ó, só Deus, doutor, agora o senhor está na minha área. Eu estou curado e sarado. Eu estou curado e sarado. Eu estou curado e sarado. E vai fazer o exame de novo e aparece lá de novo. E você, eu estou curado e sarado. Pelas pisaduras de Jesus, eu estou curado e sarado. Ele levou sobre si. Certamente, eu estou curado e sarado. Irmão, em algum momento você vai fazer esse exame de novo. Nem que seja na 10ª vez. Porque quem está crendo, irmão, não fica preocupado com o tempo. Tem coisa que vai ser manifesta na hora. Tem coisa que vai durar uma semana. Tem coisa que vai se manifestar depois de um mês. Tem coisa que vai se manifestar depois de um ano. A gente não se preocupa com o tempo, irmão. A gente se preocupa com o que a Bíblia diz.
Ah, você não entendeu? A Bíblia diz que você é curado e sarado, porque Jesus já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos trouxe a paz. Estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Aleluia! Mas o que você tem falado, reclamado, murmurado? Mulher, meu problema é muito sério, é muito grave. Tem uns irmãos lá na igreja que são novos convertidos e a gente no começo tem muita paciência com eles. Mas é todo culto, pastor, eu quero oração. Pelo quê, irmão? Não, é por um problema que eu estou tendo. Amém. Vamos lá, a gente ora, põe as mãos sobre ele, ó, diga, eu sou curado, sarado. Diga, recebe sua cura. Você está curado, não diga mais que você tem a doença. Aí chega no outro culto, pastor, eu queria oração de novo. Aí a gente vai lá, desce no nível dele, ó, irmão, nós vamos orar por você, mas é importante você entender que você já está curado. E aí vem a terceira vez, a quarta vez, chega uma hora que a gente diz assim, ó, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. A gente não vai orar mais por você. Porque enquanto a gente estiver orando, a gente está anulando a primeira oração. Quem está em fé não fica orando várias vezes. Quem está em fé ora uma vez só. Depois a gente só agradece. Aleluia. O que a Bíblia diz? Não andeis ansiosos com coisa alguma. Não anda ansioso com coisa alguma. Mas torna conhecido as suas petições por meio da oração, súplica e ações de graças. O que é isso? Você pede, você fala com o Senhor e depois você só rende graças. Aí ele diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas. Aleluia. Eu digo sempre, crente com ansiedade é porque não tem orado. Ei, não sou eu que estou dizendo. Misericórdia. O diáconos, por favor, fique a posto aí. Tem pessoas que vão querer me agredir agora. Calma. Pessoas com ansiedade são pessoas que não estão tendo o entendimento da palavra. Porque Paulo diz, ó, aquele que tiver com ansiedade, ou seja, não fiquem ansiosos por coisa alguma, mas torna conhecido diante de Deus. Eu sei que ansiedade é um mal. Eu sei que depressão é um mal. Eu sei que síndrome do pânico são maus, são doenças. Mas isso não é para estar presente na nossa vida como crentes. Você está aqui? E viver pela fé, irmão, é você ter uma vida consciente de quem você é e do que Jesus fez na cruz do Calvário. E quando você tiver algum diagnóstico do médico, ou quando você precisar de algo, ou quando você estiver crendo para receber alguma coisa, lembra disso, você ora uma vez e depois você só agradece. A oração que deve permear a oração da fé é a oração de ações de graças. A oração subsequente à oração da fé é a oração de ações de graças. Pai, obrigado, porque eu já recebi. Pai, obrigado, porque há um mês atrás eu orei e eu já recebi naquele dia. Fica aqui, queridos. Aleluia. Eu passei algum tempo para comprar um terreno para eu construir minha casa própria. E nós olhamos muitos lugares em Teresina e não achávamos. Mas eu me lembro que teve um dia que eu orei ao Senhor. E eu falei, Pai, obrigado por esse terreno. Já é meu, eu recebo. Eu recebo, esse terreno já existe. Ele está em algum lugar e eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Por isso eu te agradeço. Eu te rendo graça. E no outro dia, Pai, obrigado pelo terreno. Pai, obrigado pelo terreno. E ligava para a corretora, não tem nada, pastor. Pai, obrigado pelo terreno. E o diabo dizia, você não vai ter terreno nenhum. Quando você for comprar é muito caro, você não vai ter condições, seu dinheiro não vai conseguir. E eu dizia, Pai, obrigado pelo meu terreno, obrigado pelo meu terreno. E sabe, irmão, demorou algum tempo. Meses, talvez anos, para eu conseguir meu terreno. Mas o meu terreno chegou. Mas sabe de uma coisa? Quando ele chegou, eu não fiz festa nenhuma. Ficou todo mundo dizendo, pastor, o terreno chegou, o senhor conseguiu. Também. E o senhor não vai celebrar, não, fazer um churrasco. Eu disse, não. Porque a festa eu fiz lá atrás, há um ano atrás. Porque quem está em fé, irmão, ele recebe antes. Amém. Você está aqui? Amém. Você não recebe na hora que a bênção se manifesta. Você recebe lá atrás, quando naturalmente você não consegue ver. Tem muitas coisas que você não está conseguindo na sua vida de fé, porque você tem falado com a pessoa errada. Tem coisas que a gente fica pedindo a Deus, né? Dizendo, Pai, me dá isso.
Pai, eu quero aquilo outro. Enquanto que Deus está lá do céu dizendo, filho, eu já te dei todas as coisas. 2 Pedro, capítulo 1, diz que todas as coisas nos foram doadas para a vida e para a piedade. Ei, tudo é seu. Paulo diz em outra passagem, olha, tudo é vosso. Jesus disse certa vez que aquilo que ligarmos na terra seria ligado no céu. A questão é que muitas vezes nós estamos pedindo a Deus algo que Deus já nos deu. Tem coisas, irmãos, que não têm acontecido na nossa vida porque muitas vezes o diabo está paralisando, está travando. Kenneth Hagin diz que houve um momento que ele passou uma dificuldade financeira muito grande. E ele vivia falando com o Senhor, pedindo a Deus, mas um dia o Espírito Santo falou com ele, ei, você precisa falar com o diabo. E na mesma hora ele falou, Satanás, solte as minhas finanças, porque eu sou dizimista fiel e eu ando em amor. Olha que chaves eu estou dando para você hoje. Porque eu sou dizimista fiel, dizimista fiel, porque eu sou dizimista fiel e ando em amor. Ele disse que, irmãos, foi instantâneo. Ele disse que no mesmo dia as coisas mudaram, o cenário mudou. No mesmo dia ele teve o dinheiro, ele conseguiu pagar as contas. Aleluia. Lá na minha casa, a minha atual não, a que eu morava, eu tinha uma cachorrinha, ela morreu ano passado, a Daisy. Eu tenho homenagem à esposa de T.L. Osborne, Daisy Osborne. E Daisy era uma poodle, desse tamanhozinho, irmão, desse tamanhozinho. E eu tinha 3 gatos lá em casa, e mais essa poodle. E era uma casa muito grande, e lá tem aqueles ratos de telhado. Lá a gente chama de gabiru, como é que chama aqui? É um ratão, ó, desse tamanho, ó. Desse tamanho, esse bicho dá para comer. Aí, irmão, volta e meia, aparecia um lá em casa, de gaiato. Eu não sei se vocês conhecem essa expressão também, gaiato. É de teimoso, né? De distraído. Ele não sabia. Irmão, era impressionante. Quando a gente via ele, a gente via o pânico. Quando ele via a Daisy e quando ele via os 3 gatos. E os 3 gatos olhando para ele e a Daisy. Irmão, e a Daisy ia para cima. Ela pegava aqui no pescoço, assim, ela sacudia e jogava na parede. Bum! Eu ficava pensando, rapaz, esse rato, esses últimos segundos de vida dele, está entregando a vida dele a Deus. Mas é interessante, porque ele não sabia que tinha gatos lá. Ele não sabia que tinha a Daisy lá. Eles entravam distraídos, pensando que não tinha nada para comer alguma coisa e sair. O diabo é do mesmo jeito. Às vezes ele não sabe que você está lá. Ele não sabe, irmão, que você é um crente da fé, que você é um crente que tem autoridade. Aí ele chega de gaiato na sua casa, chega de gaiato na sua vida. Mas aí você precisa fazer como a Daisy. Pegar ele pelo pescoço, irmão. Sacudir e jogar ele longe. Aleluia, você está aqui. Então tem coisas que você pede a Deus, mas tem coisas que você precisa falar com a circunstância, com o problema e com o diabo. Se posiciona. Eu quero que você saia daqui entendendo isso, que viver pela fé é ter uma vida posicionada no Senhor. Às vezes nós estamos muito naturais. Isso aí que aconteceu. É assim mesmo. É a vida. Não, irmão. Está acontecendo, tem algum problema. Ou eu abri uma brecha, ou é o diabo que está entrando na minha vida de gaiato. Das duas, uma, eu preciso me posicionar. Ter uma vida de fé é ter uma vida posicionada no Senhor. E sabe de uma coisa? Deus, Ele não quer, irmão, que você viva uma vida no limite, uma vida de escassez. Deus quer que você transborde. Aleluia. Salmo, capítulo 112, verso 3, diz assim, abre aí comigo, Salmo 112, verso 3. Quem aqui me dá 5 minutos? Levanta a mão. 5, 10, 15, 20, 30, 40, tá bom. Salmo 112, verso 3 diz assim, na sua casa, uau, ei,
é na sua casa. O salmista, não sei o que eu estou dizendo, não. O salmista que está falando. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, ó, aponta o dedo para ela e diz assim, é na sua casa. Na sua casa. Na sua casa tem o quê? Na sua casa tem o quê? Prosperidade e riqueza. Aleluia. Aí você abre o armário, sai aqueles morcegos. Não tem nada, vazio. Aí abre a geladeira, tem aquela garrafa de Coca-Cola com água. Mas a Bíblia não está dizendo que na sua casa há prosperidade e riqueza? Sabe como você vai acessar esse versículo? Sabe como isso vai se manifestar na sua vida? É quando você se posicionar. Irmão, tem coisa na vida da gente que só vai mudar quando a gente se indignar. Tem muito crente passivo, é assim mesmo, tá tudo bem, tenho para mim, para eu comer, para eu me vestir. Tem coisa na vida da gente que é para a gente se indignar, irmão. Enquanto a gente está pensando assim, tem corruptos por aí, desfrutando do bom e do melhor. Garotas de programa indo para Dubai. Pessoas desonestas, andando nos melhores carros, morando nos melhores condomínios. E você, crente, filho de Deus, trabalhador, honrado, honesto, que ama o Senhor, homem de oração, mulher de oração, tem uma vida temente, serve a Deus, andando de Uber, andando de carro quebrado. Não, irmão, tem coisa que a gente precisa se indignar e dizer, basta! Eu vivi 11 anos da minha vida, crente, da palavra da fé, jantando creme cracker com margarina. Irmão, hoje se eu vejo creme cracker e vejo margarina do lado, era o meu jantar. Passava necessidade. Conta de luz cortada. O pessoal lá da empresa de energia já me conhecia. Crente na palavra da fé. Mas teve um dia, irmão, chegou a revelação na minha vida. E eu me indignei, eu disse, não, basta. Se essa palavra funciona na vida de pessoas, ela tem que funcionar na minha. Comecei a dizimar. Comecei a ofertar. Comecei ofertando pouquinho. Comecei depois ofertando mais. Comecei a me posicionar em fé. Comecei a aplicar os princípios da palavra. E sabe o que aconteceu, irmão? A minha vida mudou. Você chegou tarde para dizer para mim que essa palavra não funciona. Porque na minha vida funciona. E funciona muito bem. Sabe, hoje, irmão, eu tenho a oportunidade de ajudar muitas pessoas. Hoje eu tenho a oportunidade de abençoar pessoas. Aleluia. Quem aqui já deu carro para alguém? Glória a Deus. Eu já dei 5. E uma moto. Estou indo para o meu 6º carro. Sabe isso, irmão? Não é mérito meu, não. Mas é o entendimento do que é viver por fé. Porque viver por fé é viver no transbordar. É você ter para você, mas é você ter para abençoar os outros. Aleluia. Então, Deus não quer que você tenha só para você. Deus quer que você tenha para abençoar os outros. É por isso que está dizendo, na casa, na sua casa, a prosperidade e riquezas. E muitas vezes você está vendo o cenário contrário a isso. Você precisa se indignar, ter raiva. Tem coisas que só mudam na nossa vida, irmão, quando a gente se indigna. E quando você se indignar, você vai se posicionar. Deixa eu dizer uma coisa para você, não é mágica não. Pode ser que demore um tempo, mas permanece firme nos princípios. Permanece firme na palavra. Permanece firme no entendimento. Permanece firme crendo. Quem está em fé não fica se importando com o tempo em que as coisas vão acontecer. Quem está em fé vive no atemporal. Você está aqui, queridos? Aleluia. E por que eu não tenho vivido isso? Falta de conhecimento da palavra. Luz chegou hoje para você.
falta de posicionamento. Luz chegou hoje para você. Falar com o diabo. Luz chegou hoje para você. Você tem autoridade, irmão. Viver por fé é viver uma vida de autoridade. Aleluia. A matéria fundamentos da fé, ela está completamente ligada com a matéria autoridade do crente no rema. Se você não fez o rema ainda, eu quero encorajar você. Corre para fazer. Sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Eu vou encerrar com esse versículo. 2 Coríntios, capítulo 9. Segunda Coríntios, capítulo 9. Verso 8. Diz assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, uau, Deus pode fazer você abundar. Uau. A fim de que, o que é esse afim? É o objetivo. O objetivo dele fazer você abundar é para que você, tendo sempre em tudo ampla suficiência. Veja, não é o suficiente, é a ampla suficiência. Superabundez em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Irmão, Deus quer dar tanto para você superabundar, para você transbordar. Viu esse projeto maravilhoso aqui? Viu esse projeto maravilhoso? Meu Deus do céu, que projeto maravilhoso que a igreja está fazendo. Distribuindo alimentos, fazendo serviços sociais. Isso tem um impacto grandioso, irmão, na nossa sociedade. Sabe, isso não tem nada a ver com salvação. Tem muito crente que pensa, não, para eu ser salvo eu tenho que fazer essas obras de caridade. Não, isso tem nada a ver. Mas isso é consequência de quem nós somos. Isso faz parte do ser justiça de Deus. O apóstolo Paulo diz, olha, os demais apóstolos me pediram para que eu não me esquecesse dos pobres. Algo que eu tenho feito com primazia. Então é bíblico nós cuidarmos dos pobres, das pessoas carentes. Você está aqui? Mas quantos sabem que para fazer isso precisa de dinheiro? Hã? Ah, você não sabia não? Precisa de dinheiro, irmão. Para comprar o arroz, para comprar a carne, para fazer as quentinhas, as marmitas. Não é assim? Para construir lá o local. Precisa de dinheiro, você sabia disso? E Deus quer fazer você superabundar. Deus quer que você transborde. Para que não somente essas obras, não somente esse trabalho social cresça, avance, mas que outros possam surgir. E mais pessoas possam ser abençoadas. E aí ele continua dizendo, verso 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará, uau, a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Deus é um Deus de multiplicação, Deus é um Deus de aumento. Verso 11. Empobrecendo-vos. É isso que o versículo diz. O que ele diz? Enriquecendo-vos. Em algumas coisas? Não. Enriquecendo-vos em tudo. Para toda generosidade. Veja, o objetivo de Deus em nos enriquecer em tudo é para toda generosidade. É para que sejamos generosos. Aleluia. O qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas. Graças a Deus. Veja, Deus ele não é glorificado na falta. Quando você vê alguém com alguma dificuldade, algum problema financeiro, que a pessoa diz, olha, meu carro bateu e eu estou sem dinheiro para ajeitar. Aí o que você fala? Misericórdia. É assim? Você clama pela misericórdia. Mas quando alguém diz assim, eu tinha um carro velho, mas esse ano eu consegui trocar de carro, comprei um carro zero. Aí o que você diz?
Deus não é glorificado na falta. Deus não é glorificado no problema. Deus é glorificado. Deus é glorificado na riqueza, na abundância, no suprimento. Você está aqui? E olha que coisa interessante. O final de tudo fala sobre aumento, sobre ampla suficiência, sobre crescermos e abundarmos em toda graça. Fala sobre Ele dar a semente ao que semeia. Fala sobre Ele aumentar a nossa sementeira. Fala sobre multiplicar os nossos frutos. Fala sobre nos enriquecer em tudo para que, por nosso intermédio, olha só, o final de tudo isso é que sejam tributadas. Graças a Deus. É para que as pessoas dizem aí, graças a Deus. Vemos o projeto social da igreja. Eu estou vendo a primeira vez. Você já está acostumado. Mas eu vi pela primeira vez. Sabe qual foi a minha atitude? Graças a Deus. Quando alguém é abençoado com a comida, nem crente é, mas ele recebe a comida e diz, graças a Deus. Quando chega alguém lá e diz assim, ó, vou cortar teu cabelo de graça. Aí ele olha e diz, graças a Deus. Veja, tributadas. É um tributo. Sabe o que é tributo? Pagamento. Graças têm que ser pagas a Deus. Isso só pode acontecer, irmão, através de uma vida de fé. Quando aceitarmos que Deus nos criou para a abundância, para uma vida abundante, para uma vida de riqueza, para uma vida de glória. Ele nos supre segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus. Fica de pé. Vamos adorar ao Senhor. Tribute graças a Deus. Tribute graças a Deus. Aleluia. Algo está sendo liberado sobre a sua vida hoje à noite. Uma unção nova está vindo sobre você. Aleluia. Aleluia. Uma unção nova está vindo sobre você. Sabe, não existe unção de prosperidade. Não existe. Mas a unção, ela nos ensina todas as coisas. E ela despedaça todo jugo. E julgos de pobreza, de miséria, estão sendo quebrados nessa noite. Mentalidades distorcidas estão sendo quebradas nessa noite da sua vida. E uma unção nova, uma unção nova, uma unção nova, uma nova unção está vindo sobre sua vida. Estratégias novas. Aleluia. O Senhor está me mostrando pessoas aqui que Ele já falou com elas sobre começarem negócios.
E elas estavam com medo, aprisionadas, não sabiam como fazer. E essa unção nova está vindo sobre sua vida, despedaçando todo o jugo de medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Ele não nos deu espírito de medo, mas espírito de ousadia, de amor e de moderação. Negócios estão nascendo aqui hoje. Negócios estão nascendo aqui hoje. Aleluia. Aleluia. Doenças estão sendo curadas hoje à noite. A unção de Deus está se movendo aqui. Algo novo vindo do céu está chegando ao seu encontro hoje à noite. Eu não preciso ir aí para impor as mãos sobre você. Simplesmente recebe. Simplesmente recebe. O consolo do Espírito. O ânimo sendo recobrado. Direções. Sábias direções. Ousadia no Espírito. Ousadia. 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 Aleluia. Obrigado. Deus está falando com algumas pessoas. Chegou o tempo de você parar de contar os milagres dos outros. E chegou o tempo de você começar a contar os seus próprios milagres. Ei, você é um imã de milagres. Aonde você colocar os seus pés, o cenário já mudou. Milagres sobrenaturais acontecendo por seu intermédio. Pai, eu oro por esse povo. Eu declaro, Senhor, um novo tempo sobre a vida deles. Uma nova estação. Eles desfrutando da Tua graça, do Teu poder, num nível ainda maior. Eu declaro os olhos de entendimento deles sendo iluminados. Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Eu declaro, Pai, esses irmãos avançando, crescendo, produzindo para o Teu reino, enriquecendo em tudo, eles enriquecendo em tudo, avançando, Pai, avançando, no nome de Jesus, o suprimento completo e as provisões abundantes na sua casa, havendo prosperidade e riquezas, o melhor do Paraguai, o melhor de Pedro Juan, chegando, o melhor, a melhor casa, o melhor carro, o melhor trabalho, os melhores negócios, as melhores vendas, os melhores clientes, os melhores produtos, o melhor de Pedro Juan, nas mãos deles, em nome de Jesus. E eu oro por essa igreja, Pai. Eu declaro essa igreja sendo sustentada em tudo. Provisões abundantes. Pessoas certas chegando. Eu oro pelos pastores. Eu declaro a Tua sabedoria, Pai, os envolvendo. Eu oro pela liderança dessa igreja. Aleluia. Quem é da liderança dessa igreja? Levanta a mão bem alto. Recebe aí. Algo novo vindo de Deus sobre sua vida. Novas estratégias. Pessoas se conectando com vocês. Eu declaro os departamentos dessa igreja crescendo. Oh, aleluia. Sabe, pastor? Deus está falando algo. Aleluia. São 6 grupos de conexão hoje, né? Aleluia. Deus está falando sobre algo grandioso com esses grupos. E vai chegar um tempo que eu vou perguntar para o senhor: pastor, quantos grupos são? E você vai ficar pensando: eita, 34, 38, 52. Vai chegar um tempo que o senhor não vai conseguir contar. Aleluia. Eu vejo essa igreja tão grande. Aleluia. Esse prédio é lindo, irmão. Esse prédio é lindo.
mas Ele está com os dias contados. Aleluia. Você está alegre com isso? Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado. O crescimento dessa igreja. A expansão dessa igreja. Te rendemos graças. Te rendemos graças. Aleluia. Se você está aqui nessa noite, eu queria que todos, por gentileza, ficassem de olhos fechados. É um momento de muita reverência. Eu quero fazer uma pergunta, na verdade um convite muito especial. Se você está aqui nessa noite e ainda não tomou a decisão de receber Jesus como Senhor da sua vida, veja, eu não estou convidando você a mudar de religião, mudar de igreja. Eu estou convidando você a receber Jesus. E receber Jesus não é algo que a gente faz da boca para fora. Tem muita gente que diz assim, eu já conheço Jesus. Eu não estou perguntando se você conhece, porque Jesus é o homem mais conhecido da história da humanidade. De fato, ele dividiu a história em duas. É uma antes dele e outra depois dele. E ele quer fazer exatamente isso com a sua vida. Ele quer que seja uma história antes dele e uma outra depois dele na sua vida. E se você está aqui e ainda não tomou a atitude de recebê-lo como Senhor da sua vida, faz um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém? Tem alguém que ainda não recebeu Jesus e gostaria de fazer isso hoje? Eu não vou insistir. Se você ficou constrangido, você pode me procurar no final, ou alguém da nossa equipe, ou os pastores, e nós vamos ter o prazer de atender você. Se você já recebeu Jesus como Senhor da sua vida, mas ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de orar em outras línguas, eu quero fazer esse segundo convite para você. Talvez você nem saiba o que é o batismo no Espírito Santo. Pronto. Eu quero dizer, é algo muito bom, é algo maravilhoso, e que vai mudar completamente a sua percepção do que é o Evangelho. O poder de Deus vai vir sobre sua vida e coisas sobrenaturais vão acontecer. Se você ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, essa é a sua oportunidade. Faz um sinal com a sua mão. E a nossa equipe vai orar por você. Você vai sair daqui cheio, transbordando no Espírito. Tem alguém? Tem alguém com alguma dor, alguma enfermidade? Gostaria de receber imposição de mãos e sair daqui curado e sarado? Graças a Deus. Uma igreja salva, cheia e curada. Queridos, que honra, que prazer, que privilégio estar aqui com vocês hoje à noite. Muito obrigado. Eu estarei levando vocês no meu coração. E quando vocês quiserem passar um calor de verdade, me procurem lá no Piauí. A gente vai ter o prazer de receber você lá. Deus abençoe sua vida. Pastor Mauro, obrigado, viu? Que honra, que privilégio estar aqui com vocês. Irmãos, honrem esse casal, amem esse casal. Esse casal tem dado a vida por você, sustentando você em oração, estando aqui, meditando na palavra para ensinar você. Esse casal é um casal valoroso. E eu já escutava falar deles antes de chegar aqui. Mas hoje eu posso ver com os meus olhos o quanto eles amam vocês. Então honrem esse casal, cuidem bem deles, protejam-os, guarde-os e honrem com tudo que você pode. Amo vocês. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia! Pueden tomar sus asientos. Mirar al que está a tu lado y decirle ja, ja, ja. Prepárense para los mejores días de su vida.
porque hay cosas grandiosas de parte de Dios que Dios quiere hacer a través de tu vida. Pero primeramente es en tu vida. Amén. Aleluya. Oh, aleluya. Amén. Tantas cosas te dieron en este lugar. Gloria a Dios. Nuestro nuevo templo ya está. Con todas las salas para los niños, sala de gobierno, oficina. Que no vamos a necesitar irse en casa para consejería. Amén. Aleluya. Aleluya. Saben, muchas cosas están sucediendo. Cosas que estaban trabadas y están libradas. Aleluya. La hermana María tiene un testimonio y después no quiere contar. Voy a contar de ella. 13 años. Una deuda que ya estaba prácticamente perdida. Y estamos hablando de un valor bien alto. Y en estos días se liberó eso. Siempre que ella se recordaba, mi esposa le decía: declarar que está hecho, Dios está en eso, en el nombre de Jesús. Y cuanto menos ella esperaba, se liberó. Aleluya. No hay nada perdido para Dios. Algo que tal vez naturalmente pareciera que ya estaba perdido, Dios te dice: ya está hecho. Solo permanece firme, persevera, haciendo lo que tiene que hacer, declarando, creyendo. Amén. Perseverando. Aleluya. Y la hermana María del Cuadrado, que no está hoy, me contó en estos días que recibió un milagro de hace 5 años, un milagro de sanidad, que muy pocas personas no sabían. Y ella me contó, yo me dijo: madre, yo voy a contar, pero este domingo no voy a estar porque tengo que viajar para el siguiente, yo voy a contar. Milagro de sanidad, Dios hizo en mi vida. Amén. Aleluya. Dios está haciendo cosas extraordinarias en todo, en todas las áreas. Así que prepárate. Prepárate, porque así como fue lanzada la palabra, vos no vas a solamente escuchar, como dijo Job, de oídos había oído, pero ahora mis ojos te ven. Vos vas a ser portador del propio testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu finanza, en todas las áreas. Amén. ¿Saben? Mientras el pastor estaba ahí, ¿cuál es la foto de piedad? Mientras estaba ahí, el pastor estaba hablando de cosas imposibles. Dios me trajo una mujer, y esto fue en el 2016, ela é minha esposa, câncer de pulmão, diagnóstico câncer de pulmão, semanas, meses de vida. ¿Sabía no? Un pulmón que estaba todo lleno de cáncer, estaba agarrando el otro, ella no tenía que estar acá. Ella es testimonio, nosotros somos testimonio de muchos milagros de lo que Dios hizo. Pero ¿sabe una cosa? Cuando llegó el diagnóstico estaba la palabra. Cuando está posicionada la palabra, hermano, venga lo que venga, usted persevera y usted pone en práctica, hermano. Esta palabra funciona. Después de 3 meses del diagnóstico, en 3 meses lo que Dios hizo. Ni los doctores creyeron, porque nosotros hicimos todos los estudios acá en la Asunción y donde nos dieron. Nos decía: el cáncer de pulmón 99% no tiene cura. Tienes, hermana, preparar a tu familia, prepárense. La palabra. Cristo Jesús llevó sobre sí todas nuestras enfermedades y no aceptamos, porque entendimos por la palabra que eso no venía de Dios, que Cristo Jesús había llevado en la cruz del Calvario esa enfermedad. Nos posicionamos, creímos, declaramos, vimos el poder de Dios, cambiando completamente ese diagnóstico. Entonces no hay nada imposible para Dios. ¿Cuál es tu montaña? ¿Cuál es la montaña que tal vez te ha pasado?
prepárate, porque lo que nunca experimentaste vas a experimentar hoy. Y vas a testificar, y vas a celebrar, y vas a lanzar lo que un día lloraste, dice el Señor. Llega el tiempo del gozo, de la alegría. Repite en el llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque hay salario para tu porvenir y esperanza. Prepárate porque vas a comprar. Estás en un nuevo tiempo y una nueva estación. Amén. Vamos a terminar esto. Amén. Hermano, quiero indicar que este libro es extraordinario. Fe siempre creciente. Como dijo el pastor Romanos 12:3, dice que nosotros ya recibimos una medida de fe. Y esa medida, esa fe necesita ir creciendo cada vez más. ¿Y cómo vamos a hacer crecer esa fe? Por oír la palabra de Dios. Cuanto más usted oiga, cuanto más que se ponga la palabra, cuanto más usted escuche la palabra, cuanto más usted medite y lea el conmigo, hermano. Esto va a edificar su fe, te va a ayudar a crecer, te va a ayudar a ampliar su entendimiento y te va a hacer experimentar de cosas grandiosas en Dios. Amén. Fe siempre creciente de Wigglesworth. Y después tenemos este de Kenneth Hagin, que es Nuevos Lineales de la Fe. Un libro extraordinario. Este libro yo leí hace muchos años atrás y me ayudó muchísimo. Dice: fe la llave para recibir las promesas de Dios. Es un libro lleno de lecciones sobre fe, para entender mucho más sobre eso y ampliar tu entendimiento. Amén. Y también tenemos Biblia aquí en nuestra librería, Biblia nueva, si usted la tiene, pero si usted quiere regalarle a alguien, usted va a estar también apoyando nuestro ministerio carcelario. Amén. Estamos llevando la palabra allí en la cárcel también. Entonces con esta Biblia usted va a estar apoyando nuestro trabajo. Amén. Recuerda que aquí no solamente indicar que este fin de semana, el 19 y 20, tenemos ahí nuestra simposio de liderazgo, 19 y 20 de septiembre a las 19 y 30 horas. Va a estar el pastor Edilson de Liga de Petrolina, una de las iglesias más grandes que tenemos en esa región de Pernambuco, creo que es Pernambuco, ¿verdad? Entonces Edilson de Liga va a estar el próximo fin de semana dando clases en la escuela de ministros y también va a estar haciendo un simposio, un seminario de liderazgo. Así que toda la iglesia está invitada, pero usted puede decir: pastor, yo no soy líder. Todos nosotros estamos liderando en algún área de la vida. Eso es necesario para todos nosotros. ¿Sabe? Nosotros pagamos caro la falta de conocimiento. Nosotros pagamos muy caro por la falta de conocimiento. Muchas consecuencias por la falta de conocimiento. Amén. Entonces yo tengo certeza que será un tiempo extraordinario